Olá, vamos começar mais um episódio do nosso podcast Super 60 Mais, né, com o meu casca de bala, Juliano. Isso aí, estamos aqui de novo. E hoje nós vamos entrevistar uma figura histórica, mas que tem muita, com memórias afetivas, assim, pelo menos para mim, acho que para você também, né, Juliano? Sem dúvida. E uma pessoa que o currículo não cabe, não dá nem pra gente ler, porque acaba o tempo do podcast e a gente não termina o currículo A dele. gente pediu o currículo dele semana passada e não fez nem download ainda, viu? Tão pesado que é. Pois é. Não, sem dúvida, Ariadna. Hoje eu tô aqui, posso dizer, com muita tranquilidade, com um mestre de vida Mestre, aqui. verdade. Que tem uma memória afetiva forte, assim, das raízes. A gente vai falar aqui um pouquinho. E sem muitas delongas aí, vamos pedir para esse mestre se apresentar, né? Quem é ele, né? Nada melhor do que o próprio mestre para se apresentar. Doutor Fernando Suassuna. É isso aí. Palmas. Muito obrigado pelo convite, né, de estar aqui presente nesta noite histórica também, né? Porque é um podcast para conversar um pouco da nossa experiência de vida, né? Isso. Fora dos muros da medicina, muitas vezes. E que para mim é gratificante, principalmente quando a gente tem ex-alunos, né? Nos questionando, nos perguntando, trocando experiências, né? E fico muito feliz em saber que tenho alguma coisa ainda para mostrar para os mais jovens, né? E os idosos mais jovens, né? Porque tem idosos mais jovens do que eu e que já estão perdendo, muitas vezes, a vontade de seguir em frente e de fazer as coisas acontecerem. E, assim, colocar um pouco da minha experiência. Professor, como é que foi sua jornada, assim, nasceu aqui em Natal mesmo? Eu sou de uma família... Eu sou natalense, acho que desde a segunda geração ascendente, né? Tanto meu pai como minha mãe. Meu pai era agropecuarista, meu avô era também agropecuarista e trabalhava no comércio de carnes, no Alecrim. Então, o trabalho dele era no Alecrim, do meu avô e do meu pai. Meu pai depois tornou-se agropecuarista. E na família da minha mãe, é a família também, a família Brandão, né? A família Suassuna do meu pai, a família Brandão da minha mãe. A família Brandão da minha mãe, ela era radicada no bairro de Petrópolis, não é? Então, eu nasci, inclusive, ali na Avenida Getúlio Vargas, quando só tinha alguns casarões, não é? Da família. E eu assim, até interessante, porque eu nasci no Sobrado. Onde é que você mora? Eu moro no Sobrado. O Sobrado era um primeiro andar. A casa que tinha um primeiro andar era chamado de Sobrado. Era o Sobrado da Avenida Getúlio Vargas. Então, ali morava minha tia Alina Brandão, morava Gisélia Brandão Veiga, que era casado com Luiz Veiga do Café São Luís, tinha a família de João Galvão. Então, naquela que hoje ali é a elite ali, né? Que só tem aqueles prédios. Que me dá assim, meu Deus, saber que eu podia estar aqui ainda, né? Mas aí, assim, então, a nossa família, ali na Dionísio Filgueira, quando você desce para ir para a praia, para pegar a Ladeira do Sol, à direita você tem um hotelzinho, né? Aquele hotel era a casa do meu avô, Tácito Brandão, ele era comerciante de louças na Doutor Barata. E assim, eram duas famílias bem firmadas na Natal. Então, Natal é tudo para mim, porque toda a minha família, a minha religião foi inspirada nas missas, no Hospital das Clínicas, na capela do Hospital das Clínicas, na capela da maternidade. Minha avó levava a gente 5 horas da tarde para ir para a missa. Então, tinha todo aquele cortejo, né, familiar, aquele aconchego. Família Moura, ali na Joaquim Manuel, que era a família da minha mãe também. Então, as famílias, elas se reuniam, até uma consanguinidade não muito salutável, né, para a medicina, mas existia principalmente da família Brandão, uma consanguinidade muito grande. Então, meu pai e minha mãe Marina, estudou na escola doméstica, era uma pessoa muito... assim, muito bem cuidada, né? E dentro nesse contexto familiar, eu nasci e comecei a minha infância. Então, toda a minha infância, ele foi
da Afonso Pena, né? Que era a sede do ABC, né? Ali onde é o CCAB Norte, ali era a majestosa sede do ABC. E era ali, era. Aí ninguém entende porque eu sou tão ABCdista, porque... se eu Já ia- nasceu lá, né? A padaria Petrópolis era em frente ao ABC. Então, eu olhava para o ABC e ia comprar o pão, olhava para o ABC. Tinha uns filmes que passavam lá em cima, que é aquelas, né, que ficavam rodando aquele negócio. Toda segunda-feira tinha filme, tinha um bingo, dia de domingo. Não. Era muito... Então, a gente vivia o ABC. Não era o ABC só no campo, a gente vivia o ABC socialmente falando. E isso também nos envolveu muito. Meu pai muito ABCdista. Meu pai levava os jogadores no caminhão para o estádio João Lamartine. Não tinha negócio de ônibus para levar, não. Ia no caminhão, botava todo mundo em cima. E levava. Levava. E na boleia só ia o artilheiro, o centroavante E o técnico? e o capitão, que era a Piaba. E o técnico não ia, não? O técnico ia Ia na boleia. no carro dele. Então, assim, nesse ambiente, por isso que a minha relação com o ABC começa com 4 anos de idade, né? Quando o papai levava a gente para o jogo, João Lamartine. E a gente, dentro desse meio, tinha um jogador chamado Biró, que era um famoso Biró, o lateral direito Biró. A mãe dele trabalhava para minha avó, então ele convivia com a gente. Todo esse contexto, assim. Então, a minha infância foi no bairro de Petrópolis, né? Foi uma infância feliz. Feliz, convivendo com colegas, amigos maravilhosos que hoje estão aí, né? Lindolfo Salles, Alexandre Salles, Jânio da Casa Cardoso, Aristóteles, pessoal do Banco do Brasil. Então, tem aquele grupo todo e era a nossa... Foi uma infância muito, muito tranquila, né? E sempre com muita educação, nós somos muito religiosos, muito católicos, e isso nos ajudou muito. Formação em colégios católicos, salesiano, marista, onde nós estudamos o ginásio e o científico, né? Então, basicamente isso. E quando é que foi que surgiu assim a vontade? Vou fazer medicina. Se eu contar, você não vai acreditar. Acreditam. A gente acredita. Compartilhar aí que a gente... A minha história é interessante. Eu estudei no Salesiano. Eu estudava no Externato Francisco Sampaio, que era ali na Felipe Camarão. Dona Ritinha e Dona Maria Sampaio. Era um colégio maravilhoso, curso primário. Aí a gente termina. Aí eu era um bom aluno e tinha uma história no exame de admissão no Salesiano. Aí você passava da 4ª para a 1ª série, sem passar pela 5ª. Você não fazia 5ª série. E eu inventei de ir nessa conversa. Eu vou fazer logo o exame de admissão, que é para ganhar um ano, né? E eu fiz esse exame de admissão, eu era bem novinho, eu já era novo no externato, e ainda pulando um ano, aí o negócio ficou mais complicado. Eu passei em penúltimo lugar. Mas passei, né? Mas acelerou. Mas passou. Passei. Aí a dificuldade foi grande. Eu até me arrependo, porque você pula etapas, você fica perdido, né? E eu passei o ginásio salesiano, que essa época era ginásio, não tinha ensino médio. E eu passei no salesiano. Não eram os melhores alunos, eu estava lá em 10º tanto, mas ia levando. Quando terminou o ensino que na época era o ginasial, não tinha ensino médio. Aí lá vou eu ter 2 opções. Ou eu ia para o Marista, ou eu ia para acho que o 7 de setembro também tinha, não sei. E o Ateneu. Eram os colégios que você podia ir. Havia uma rivalidade muito grande entre o Salesiano e o Marista. Então, você sair do Salesiano e ir para o Marista é como se fosse sair do ABC para ir para o América. Mas, assim, por incrível que pareça, quando eu cheguei no Marista, aí o Marista estava numa reforma grande, mulher começou a minha primeira turma que tinha mulher, né, era a minha turma. Turmas mistas. Turma mista. Eram 3, 4 mulheres, quando a mulher não ia, não tinha aula, eles não deixavam. Era assim, uma festa, né? A presença feminina, com aquela reforma, com aquele dos irmãos progressistas, né? A igreja com muitas coisas novas, E, enfim, eu sei que no Marista eu me dei muito bem. E o senhor foi bem recebido lá? Sofreu bullying? Não. O famoso bullying de hoje? Não. Inclusive, no Marista, eu tive o privilégio de ter sido aluno do irmão Arthur. O irmão Arthur era professor de biologia e era o diretor, e se tornou diretor do colégio.
Então, quando eu estava no segundo ano no pré, ele foi meu professor. Aí eu comecei a me destacar no Marista. E aí ele começou a pegar no meu pé, porque não tem aqueles caras que gostam de, né, de massacrar o outro. Sim. Comprei um livro no Rio de Janeiro, tem umas questões que você não vai acertar, é muito engraçado, né? E ele mexendo comigo, eu digo, vamos ver. E a gente fazia tudo aquilo e ele realmente foi muito importante na minha vida. E aí, irmão Arthur, aí eu passei, no pré-vestibular eu fui o melhor aluno do pré. Mas no vestibular, você sabe, vestibular é vestibular. O primeiro aqui não vai ser o primeiro lá. Então, é uma turma de elite. Sim. Mas eu passei bem entre os 5 primeiros. Mas como é que o senhor... Mas aí O senhor decidiu fazer medicina? Sim, Esse primeiro vestibular foi para medicina? Mas eu vou chegar Sim, onde eu quero chegar. Como eu era um ótimo aluno de biologia Sim. e consegui passar por média com ele, que era muito difícil, eu era apaixonado por biologia, aí eu disse, eu vou fazer biologia. Eu muito menino, Sim. 16 anos, ia completar 17 ainda, eu vou fazer biologia. Terminou o ensino médio de hoje com 16 anos. 16 anos. Aí depois eu vou fazer biologia. Aí o curso de biologia da UFRN, ele estava começando, nem professor tinha. E todo mundo da minha turma era medicina. Aí tinha um tal do indiferenciado. Você fazia para a área biomédica. Aí passava na área biomédica. Aí passava 6 meses, você estudando na faculdade, para você escolher o curso que você queria fazer. E a escolha era pela ordem de classificação. Primeiro lugar, fulano, você quer ir para onde? Eu quero ir para farmácia. Vai para farmácia. Você quer ir para medicina? Então todo mundo queria medicina. E dava na fila para dizer que ia fazer biologia. E um colega meu, do Marista, né? Doutor Isaú, cirurgião do Isaú Geri, se você é doido, você vai fazer... Você está doido? Você não tem nem professor para dar aula. Você podendo fazer medicina com a média que você teve no indiferenciado, você pode escolher o que você quer fazer. E eu olhando para ele assim, meu Deus, e agora? Entendeu? E aí... eu botei medicina. De última hora. De última hora. Então, não foi vocação, aquele negócio Sim. no berço. Não. Eu tinha dúvidas, né? Mas eu era um bom aluno de matemática, eu tinha outras... Afinidades, né? Mas, quando eu entrei na faculdade de medicina, Aí atestou que é isso mesmo. Escolhi certo. quando eu cheguei no primeiro dia de aula, o professor de anatomia disse, o que esse menino está fazendo aí? É irmão de algum de E você? Com 16 anos isso. É um maguinho pequeno, cara de menino mais ainda, angustiado vendo os cadáveres pela primeira vez. Sim. E o mais interessante, que eu me tornei monitor de anatomia, eu colocava os cadáveres para dentro Daqueles Dos bichos. receptáculos. Dos tanques. com o seu Antônio, com um funcionário de lá. Sim. Criei um amor muito grande pela neuroanatomia, quase que eu me torno neurologista. Então, assim, quando eu entrei em medicina, era realmente isso aqui. Mas você veja que a vida da gente, ela tem algumas coisas interessantes. Porque se eu fosse biólogo também, eu ia ser um bom biólogo. Sim. Porque eu já sabia muita biologia já no ensino médio, eu já ia estudar, ia para fora, ia para a Europa, se não desse para ficar aqui. Mas eu acertei, porque eu não gosto de pesquisa. Ei, curioso. Não é à toa que ele, né? Curioso, Aria, desculpa, Não, fale. que quando eu fui aluno de biologia de professor Suassuna, eu já queria fazer medicina. E ler muito nas aulas que, assim, professor Suassuna... E amo biologia. E eu olhava assim para professor Suassuna, caramba, que coisa legal, dá para ser médico e dar aula de biologia. E dei aula de biologia na minha formação e me encantava porque o senhor conseguia transmitir a matéria e dava aquela Relacionado com a medicina. com a medicina. Era isso, era Gancho. fantástico. Tinha gancho. Que a gente brilhava os olhos, porque qualquer área o senhor botava medicina junto. Então, assim, eu acho que a vocação é dupla, né? Também não é das duas coisas. E uma coisa interessante que vocês devem saber, a primeira aula que eu dava de biologia era método científico. Que hoje em dia, passou esse tempo todinho, e aí a pessoa ainda não acha que isso é científico, isso não é, isso tem
isso tem validade, isso não tem validade, mas, na verdade, a essência da ciência, filha da filosofia, com toda aquela raiz filosófica que a ciência tem, Sim. foi perdida. Mas naquela época eu obrigava os alunos a saber o que era hipótese, teoria, o que é método hipotético dedutivo, Sim, a raiz indutivo. mesmo. Primeira aula. E aconteceu um dado interessante, que quando eu fui chamado, eu estava no 3º ano de medicina. Quando eu estava no 3º ano de medicina, irmão Arthur era diretor, me chamou. Vem aqui, eu fui. Você pode pegar a turma de 1º ano, esse ano, para você começar... As aulas de 10h20 às 12, as aulas na faculdade, no hospital, terminavam mais ou menos 10h30. Aí eu vou pegar. A primeira aula que eu dei, os alunos foram na sala do diretor, na sala de irmão Arthur, pedir para me tirar. Esse menino que vai dar aula para a gente. A gente não entendeu nada. Esse menino de 19 anos. Porque eu inventei... Olha a minha falta de experiência. Eu inventei de botar um assunto difícil. Um assunto que muito médico não sabe. Respiração celular. Vixe, Maria. Respiração celular. E aí, aí irmão Arthur disse, não, você vai... Não, é porque ele está começando agora. Vocês tenham paciência. E esses meninos que estavam na primeira série, hoje eles têm 65, 66 anos, mais ou menos. E eles são hoje aqueles que são mais gratos. Aqueles que, quando me encontram, olha que legal. como se estivesse no céu. Então, assim, depois eu me firmei e com 2 anos eu já estava no pré-vestibular, já me destacando no pré. A minha primeira turma de pré passaram 96% dos alunos. E como é que foi para medicina? Eu digo aí. Não, Como foi para conciliar a medicina e a docência? Muito difícil. Eu chegava à noite... cansado, eu dava aula, eu chegava a dar 7 aulas, 8 aulas por dia. E às vezes eu chegava em casa e eu me deitava no sofá, aí, mamãe, cadê Fernando? Não chegou não, não ia ver, eu estava lá dormindo no sofá. Sim. Realmente é muito difícil, né? Mas quando você gosta... Tem algo que assim, sobrepõe, muitas né? pessoas me ajudaram, né? Uhum. Durante a minha formação médica, os professores me ajudaram, porque eles sabiam que eu estudava, que às vezes eu chegava atrasado porque eu estava dando aula. Uhum. E eu dizia porque eu precisava realmente, era uma época financeiramente muito difícil na minha família, então eu tinha que me sustentar. E fazia isso realmente acontecer. A doutora Giselda Trigueiro foi quem me deu a mão no 4º ano de medicina, ela me botou no pódio e aí eu, por conta própria, segui as doenças infecciosas. Então, tiveram pessoas que foram chaves em todas as séries do curso, professores que me davam realmente muito valor. E assim, então eu acho que nada é difícil quando você realmente quer fazer aquilo e que aquilo lhe satisfaz. Uhum. Então, 8 horas da manhã eu comecei a trabalhar. Eu atendi 16 pacientes. Olha aí. 10 para as 7. Meu Deus. 6h50. Que eu olhei aqui onde é que ficava aqui. Sim, Ficava a localização. a 4 minutos da padaria que eu estava tomando minha sopa. Eu digo, eu tenho 5 minutos para tomar sopa. Aí ainda errei o caminho, acho tudo bem. E exatamente, porque... Mas eu estou aqui tranquilo, feliz, trabalhei, vi casos maravilhosos, né? Maravilhosos para a gente, mas o paciente nem sempre é maravilhoso. Sim. E isso é gratificante. É como se minha vida tivesse 3 partes. Uma parte que eu me dediquei ao estudo, a outra que eu me dediquei ao ensino e agora deve ser a medicina. Eu estou começando a ser médico agora. Uhum. Eu sempre disse assim, eu fiz 3 cursos de medicina na minha vida. 3. Eu fiz o curso de medicina na Federal, 77. Me formei. Fiz um mestrado em Recife de 2 anos, onde eu paguei todas as matérias clínicas com os melhores professores do Nordeste. 2º curso de medicina. Aliás, 4 cursos de medicina eu fiz. O 3º curso de medicina foi quando eu fui convidado pela UNP para ser diretor do curso durante 10 anos. Então, eu fiz 2 currículos de medicina em 10 anos na UNP. A UNP, para mim, foi uma das mães. 10 anos.
Mas a pandemia... A pandemia foi uma escola para mim, porque eu atendi 548 pacientes por telemedicina, pacientes graves, Olha só. que não podiam ir para o Surreal. hospital, ou porque não queriam, Sim, ou porque tinham medo do Sim. hospital, ou porque não tinha vaga. sim. E, inclusive, pessoas que da alta sociedade, pessoas que são pessoas assim brilhantes, né, nas suas funções, e consegui fazer aquilo que eu queria fazer. E ninguém me impediu de fazer. Então, 2020 a 2025 foram 5 anos de aprendizagem. Uma aprendizagem, uma autoaprendizagem. Que a gente aprendeu que se você não tem uma metralhadora, vai na faca. Aí você tem que lutar. Sem dúvida. Você não Tem vai que se enfrentar. entregar. É. Se eu não posso resolver com medicamentos consagrados, sem efeitos colaterais, porque eu não tenho relevância, mas deixo de tratar o paciente e ele morre, isso é uma omissão. E não é isso que diz o juramento de Hipócrates. Então, assim, isso me ensinou a não ter medo. Aliás, eu perdi o medo quando eu aceitei ser presidente do ABC. Ser presidente do ABC Sim, ele ainda teve essa função também, né? teve, Mas aí acho me que- tirou o medo da pandemia. Eu digo, se eu já fui presidente do ABC, Eu enfrento a qualquer pandemia para mim é besteira. Não, engraçado. Entendeu? Que eu encontrei com o professor Suassuna, professor eleito lá no meio do estádio. E assim, é uma alegria, porque assim, é uma referência, É uma referência. pra mim, né? Eu digo assim, poxa, meu professor de biologia, o médico que eu me espelho também, torce pelo meu time. E tava lá. E a gente acompanhou, a gente teve um período do campeonato, eu frequentava, eu encontrava Beto também lá. Cabral. Beto Cabral. E é muito legal essa vivência. Como é que foi a vivência do futebol, professor, na sua vida? Começou na minha infância com meu pai, né? Que não levava pro jogo. 4 anos de idade, 1958, quando a primeira Copa do Brasil conquistou o primeiro campeonato, eu já estava lá assistindo o jogo lá na tribuna de honra lá do Jornal Lamartine, com o papai. Papai muito abecedista e tio Aurino muito americano. Então a briga entre os dois depois do jogo era Era certa. irmãos. Não, é tio. Ah, sim. Aurino, tio de papai. Mas eles tinham idades próximas e aí era como se fossem irmãos. E assim, e aí o futebol, vivendo perto do ABC, frequentando a sede do ABC, ali, aquilo que não ainda é Petrópolis, no Jornal Lamartine, os botões, jogar botão, mandava fazer o jogo de botão lá em Mãe Luísa, lá com o cara que fazia uns botões maravilhosos. Então, assim, a nossa vida, ela foi formada em torno do futebol. E no futebol surgiu o botão, a gente jogava botão. E cada um tinha que ter o seu time. E ninguém queria botar o time de Natal. Era Rio, São Paulo, Corinthians, Palmeiras, Santos. Flamengo, Até porque né? muitas vezes você comprava os jogadores, fazer o jogador, e ninguém queria ABC, nem América, nem Alecrim, nem nada. E aí eu me simpatizei também pelo Fluminense. Mas o ABC é o ABC. Então, não, eu tenho simpatia, eu não torço, eu tenho simpatia. São Paulo, eu tenho simpatia, mas torcer é pelo ABC. Então, o ABC está dentro do nosso coração, meus filhos todos são abecedistas, né? Até fanáticos mesmo, né? Assim, mais do que eu, né? E o futebol, ele trouxe para mim, porque quando, em 1999, isso ninguém sabe, me chamaram para ser vice-presidente do ABC. Sabe como é que foi o convite? Chegou um dirigente, eu estava no supermercado, fazendo compras. Aí ele acabou de dizer, você acabou de ser eleito vice-presidente do ABC. Eu digo, meu Deus do céu, eu nem sequer fui para a reunião. Eu disse, não, mas não tem isso não, você é o vice-presidente do ABC. Quer dizer, eu não tive nenhum direito de escolha. De dizer que não na queria. época, 1999. E passei 9, 10 anos como vice-presidente ao lado do presidente Judas Tadeu. E nesse período de 9 a 10 anos foi a grande experiência no futebol. Cuidava das categorias Sim. de base, viajei muito,
fui para a Europa, levei o ABC para a Europa, o time da Sub-17. E como é o Jogamos na ilha de Sim. Pisa, jogamos contra o Barcelona. Então, Legal. assim, foi uma coisa maravilhosa. Quer dizer, essa experiência eu não esqueço. Jogadores como o Alisson, como o Rodriguinho foram, na nossa época, né, a gente acompanhou toda a trajetória deles. Enfim, então, e o futebol a gente tem uma paixão porque a gente não consegue tirar da nossa... A gente pode mudar de tudo, menos de time, né? E assim, agora, uma lição de vida também. O futebol não é brincadeira. Não desejo para ninguém ser gestor de futebol no Brasil. Estou falando no Brasil. Sim. Eu não, porque as dificuldades são muitas e existe jogo sujo, existe muita coisa que não condiz com a sua formação, a maneira com que você... Mas a paixão, a emoção não deixa você muitas vezes. E foi por causa disso, né? Porque iam leiloar o Frasqueirão. E já estava marcado, inclusive, a data do leilão. Poxa. E eu assumi para negociar com a Justiça do Trabalho, tirar do leilão, colocar o dinheiro da Time Mania lá dentro. E foi isso que aconteceu. Então, Olha, ele fez história, né? então, Se não... não reconhecida, mas fez. Outra coisa foi o problema do Frasqueirão. Eu não gosto de querer aparecer porque eu apareço sem querer. Mas, assim, eu sempre fui muito comedido no futebol. Mas muita gente que diz que trabalhou pelo Frasqueirão eram contra a construção do Frasqueirão. E existem pessoas anônimas, pessoas que trabalharam para que o Frasqueirão viesse a acontecer, fizeram comissões, reuniões, e essas pessoas estão no anonimato. E o Frasqueirão, eu sempre disse que era uma maneira do ABC valorizar o seu patrimônio. Chegou um gringo lá, um japonês, e disse, rapaz, ó, aquele animal ali está comendo ouro. Ele comendo capim lá no futuro estádio do Frasqueirão, quer dizer, um terreno que valia muito dinheiro na época, e agora mais ainda. Então, o Frasqueirão nasceu de um desejo nosso também, a gente não vamos fazer. As pessoas que não queriam, tinham medo, né? Ah, porque você fez um negócio mal feito, porque você penhorou. Então, o Frasqueirão nós trabalhamos muito, teve uma comissão com 4 pessoas. Então, a construção do... É porque eu sou leiga, total. A construção do Frasqueirão que é hoje? O senhor que coordenou. Não que coordenei, mas se envolveu mas ali. que começou o negócio, que oficializou o negócio, que fez as pessoas perderem o medo daquilo que estavam fazendo, entendeu? Sem tirar o mérito do presidente Júlio Stadil, porque, na verdade, ele foi... Ele passou 10... Só ele passar 10 anos, 9 anos no ABC, já é o herói da história do ABC. Mas, assim, em relação ao Frasqueirão, nós trabalhamos para que aqui tiramos todos os preconceitos, as amarras que, né, que as pessoas gostam de ficar falando, mas vocês não viveram o momento. Até porque, não, e eu entendo que eu vivi um pouco que assim, minha mãe é abecedista. Olá, mãe, um abraço pra senhora. Abecedista mesmo, raiz, de que se eu for pra um jogo sem ela, é uma ofensa. Ela, com meu pai, obrigou ela a mudar de time, que ele torcia pelo Alecrim, teve que torcer pelo ABC. E ela conta essas histórias do Frasqueirão, e o Frasqueirão é uma coisa muito curiosa, porque na época todo mundo jogava seus jogos no estádio estadual. E o ABC foi contra, o que hoje é um movimento hoje, Flamengo, Palmeiras, todo mundo quer ter seu estádio. E o ABC, 15, 20 anos antes, já enxergou isso. E foi um ato mesmo de coragem. Entendi. Havia uma dúvida se a gente devia fazer o estádio ali ou fazer na Zona Norte, porque a gente pegava um terreno mais barato, porque a torcida do ABC se concentra mais na Zona Norte, o pessoal que tem um menor poder aquisitivo poderia... Até isso foi pensado. Mas terminou por se fazer ali. E hoje é um patrimônio bilionário ali. Então, o ABC não é um time pobre. Ele é pobre porque quer. Mas ele é um time que tem uma tradição enorme, um time que ganhou mais títulos no mundo. Quando você liga a televisão, que o pessoal começa a transmitir, esse é o time que tem 58, entendeu? Então, assim, é um time que realmente que massageia, né, o nosso coração. Sem dúvida. A gente não pode deixar de
de falar do ABC, a importância do ABC na nossa história. Agora, do ponto de vista do aprendizado, foi muito bom, porque eu perdi o medo, eu era ameaçado pela torcida, não é? Quando eu perdi a Série D, que fui rebaixado para a Série D, a minha família ficou empolvorosa, meus filhos ficaram apreensivos, não é? Mas aí eu cheguei numa rádio que tem muita audiência aqui, e eu disse assim, olha, eu vou contratar tal treinador. Era de A. Aí eles disseram, se você contratar de A, eu vou pegar você no sei aonde, não sei aonde. Eu disse, eu vou contratar de A e ele vai ser campeão. De A foi campeão invicto, sem perder uma partida. E de A reergueu o ABC. Reergueu o ABC. Então, os jogadores que ele que promoveu, ainda hoje fazem sucesso em outros clubes. Então, assim, esse foi no pouco tempo que eu passei, foi uma das coisas assim, eu tive coragem. Na pandemia nem se fala. Na pandemia eu não quero nem falar porque pode ser que eu não seja interpretado de maneira diferente. Mas o futebol ensina muitas coisas, ensina as coisas que nem tudo que você pensa que pode ser, vai acontecer. Se decepcionam com muitas pessoas que lhe ajudam. Vamos para cá, quando você está em dificuldade, vai todo mundo embora. Sério, eu acho que o que linka muito da sua história, professor, é que o senhor sempre esteve muito envolvido com pessoas. Você vê a docência, a medicina, o futebol. E você entende que como é difícil, psiquiatra, lidar com o ser humano, né? Qualquer esfera que seja, desde a sala de aula, dizer, ei, professor Arthur, professor Suassuna deu uma pedrada aqui no assunto. Desde uma torcida de futebol. O ser humano é um ser complexo. A pandemia, né? É um ser complexo. É interessante que hoje, quando eu atendo meus pacientes, né? Eu sinto saudade da sala de aula. Eu digo, quer saber de uma coisa? Eu vou dar aula para os meus pacientes. Aí, quando os pacientes contam a história deles todinho, eu digo, pera aqui. Aí eu tenho o hábito o paciente está aqui, eu boto um caderno de cabeça para baixo. Eu escrevo de cabeça para baixo. Para ele ficar assistindo como se fosse no quadro. Mas, doutor, o senhor é cabeça para baixo, o senhor canhoto, é porque eu tenho um problema do cérebro. Eu escrevo de cabeça para baixo. Então, eu vou lá fazendo desenho ruim. Aí tudo desenho, faço tudo. Então, esse rapó da docência, do ensino, faz com que você se torne mais compreensível por parte do paciente. O paciente hoje ele é angustiado, porque ele vai ao médico, o médico às vezes não atende ele como deveria atender, aí ele fica, aí vai para outro também não resolve, enfim. E é preciso que essa relação médico-paciente ela volte a existir. Então tem que ter alguém que faça isso, porque ninguém vai substituir o médico. Mesmo que eu faça uma telemedicina, mas se você não tiver o calor, né, falar do paciente de outras coisas também. Buscar outras... Dizer para o paciente que, olha, quando você passar naquela porta ali, você não vai ser mais a mesma pessoa, você vai melhorar. Por quê? Porque, olha, eu estou mostrando aqui isso. Minimizar o sofrimento do paciente, porque quando a gente está doente, tudo é a doença. E o que o restante, tá de bom, né? Não interessa. Entendeu? Então você passa a viver o universo da doença. É o sentido da doença. E os momentos de felicidade que você poderia ter, de alegria, né? Até um jogo que você assiste, um cinema que você vai, que pode tirar de você essa angústia da doença. E nós estamos doentes hoje, depois da pandemia, por 3 motivos. A gente está doente por causa da pandemia do vírus, da pandemia do medo. O vírus fez a festa no nosso sistema imunológico. A mídia fez a festa do medo na população. As doenças psiquiátricas hoje, vocês sabem de muito disso, vocês são da área. Pandêmica, né? Pandêmicas. E você tem hoje a dúvida da fraude. Você saber que foi enganado, você saber que mandaram você fazer aquilo e você fez, e agora? Como é que vai ficar? Então, imagine uma pessoa hoje com mais 60, que eu estou olhando aqui para
Pra minha foto. Olha aí. É a sua cara mesmo. Mas É. A minha foto. É. É a sua caricatura, isso aí. E aí você saber que, puxa vida, eu me enganei, me mandaram fazer isso, usar máscara, ficar em casa, não sei o quê, né? Tomar um negócio lá. E aí eu fiz tudo isso. E agora Tô aqui. estou mostrando que eu estou desse jeito. E o que é que eu vou fazer? Porque se a pandemia tivesse sido só do vírus, como foi a pandemia da gripe espanhola, que foi catastrófica, mas foi do vírus. Se tivesse sido a da varíola, da peste bubônica, que a história da medicina contou, tinha sido só do vírus. Mas quando você entrou na vida das pessoas, pelo lado psicológico, pelo medo, quantas pessoas não têm um choque pós-traumático, não Sim, têm muitas. síndrome do pânico, pessoas que não conseguem nem conversar mais, entendeu? E agora você sabe, depois de 5 anos, quando se abrem, quando as coisas estão começando Assim. a se esclarecer, diz, mas estava tudo errado isso? Como é que a gente conseguiu errar tanto? É. Então não se consegue mensurar o prejuízo que tivemos nesses 5 anos. E nem o que vem pela frente. Ainda vem. Quando eu estudo alergia, imunologia e infectologia. A imunologia é o corpo. E as asas, a alergia e a infectologia. Mas o corpo é imunologia. É o seu sistema imunológico, aquilo que você vai reagir de maneira exagerada, de maneira normal, de maneira equivocada ou de maneira deficiente. Dessas 4 opções, só uma você consegue ter saúde. Nas outras 3, você está perdido. Se você não entender qual é a sua doença. Ora, se eu não entendo nem a minha doença física, Imagina. imagine quando eu passo isso para isso aqui. Entendeu? Então, assim, a pandemia foi uma grande escola para mim, porque ela me ensinou o que deve ser feito. Deve ser feito. Eu não uso máscara, eu só uso máscara às vezes para proteger os meus pacientes quando eu estou gripado. Sim. Mas para eu me isolar para não ter a doença, não. Eu vou respirar menos oxigênio vai entrar no meu pulmão, eu vou reter todas as bactérias aqui. Se eu der uma chupada grande, elas entram. Então, não vou. Então, é uma opção minha. Entendeu? Se isolar, a gente tem uma imunidade inata e uma imunidade adquirida, uma imunidade adaptativa. Na imunidade inata, eu tenho que entrar em contato todos os dias com os bichinhos. Sim. Por que é que muitas vezes as criancinhas da favela têm menos alergia do que as criancinhas da alta sociedade? Porque as da favela, elas fortes, recebem tantos micróbios que elas têm uma imunidade natural à própria alergia. A alergia é um desequilíbrio e essas bactérias equilibraram o sistema imunológico dela. Olha aí. E aí, o que aconteceu? O vírus do Covid foi mandado, que não sei por quem, só não foi por Deus, para exatamente descontrolar a imunidade inata. E a gente está tudo descontrolado. Então, o que acontece? Ou eu tenho doença autoimune, ou eu tenho câncer, ou eu tenho não sei o quê, ou eu tenho miocardite, ou eu tenho não sei o quê, porque eu estou desregulado. Então, ele fez o trabalho dele, mas se eu tivesse imunidade inata boa, eu não teria. Então, eu falei isso, olha, eu fiz uma live com a Viver Bem, Viver Bem. Tem 3 milhões de visualizações e uns 3 mil comentários. Isso foi em maio de 2020. Ainda está no YouTube, o YouTube pode ter pena de tirar. Se vocês ainda tiverem acesso, vocês assistam tudo que eu disse em 2020. Eu não sou profeta. Mas o que eu disse era baseado nos conhecimentos de imunologia. Não foi baseado em narrativa, né? Entendeu? Então, assim, falando, para concluir. Então, o que a gente aprende com as experiências da vida, na escola, mas não se aprende só na escola, você aprende também com a sua experiência. Sim. Também perdi pessoas importantes, todo mundo perdeu na família, não somos Deus, não somos, não é? Mas que a pandemia não acabou ainda, ela ainda está naquela fase
salpicando as sequelas na população. Mas a gente aprendeu com ela. E a gente precisa pegar esse aprendizado e passar para frente. Sem dúvida. Por isso que o senhor não pode parar de atender mesmo, né? E parar de ensinar. Ensinar. Não, até lembrei que o senhor deu uma aula aqui agora. É. Eu lembro também de outra atividade. Isso gosta de estar com gente, Ariel. Vou falar que o doutor Suassuna gosta de estar com gente. Que tem um programa dele na CBN. Programa na CBN, já Sim. entrevistei, inclusive, Juliano, que foi brilhante, vai ser de Eita. novo, vai falar de novo. Fui com o Cesimar. Cesimar já Sim. esteve aqui também. doutor Cesimar. Mas Cesimar tá ganhando, então você vai ter que empatar. 2-1 para ele, É. você vai ter que empatar. Realmente esse programa da CBN, ele é um programa que veio preencher uma lacuna importante na comunicação. Eu saí em 2019 da UNP, quando ela foi vendida, e logo em seguida veio a pandemia. Então a pandemia eu fiquei ocupado o tempo todo, estudando, né? Tive Covid. Eu tive Covid, aí eu estava fazendo telemedicina, eu doente do Covid. Aí eu olhando para a pessoa morrendo, se acabando já no oxigênio, meu Deus, será que eu vou chegar naquele ponto? Então, não deixei de atender, mesmo doente de Covid. E tratei meu Covid sem problema, fui para o hospital, não sei o que é cheirar um oxigênio. Então, assim, isso me deixou... Quando terminou a pandemia, eu fazer o quê? Em 2022, em junho, no aniversário do ABC, no dia 29 de junho, dia de São Pedro, eu fiz o primeiro programa. Fui convidado pela CBN, fazer um programa de medicina, bora. Médico da gente. Vamos botar o nome, minha esposa. Ótimo. Minha esposa Diana foi quem botou o nome, Médico da Gente. Eu digo, muito legal esse nome, Médico da Gente. Esse Médico da Gente, a proposta era ser médico da gente, do povão. Do povo. Mas não pegou. Ele começou a ser um programa mais elitizado, um programa mais de pessoas que gostam de medicina, pessoas que curiosas, pessoas que... Gosto de informação, medicina, mais... residentes, e também o nível dos convidados também era um nível muito alto. E aí começou a dar certo, né? Hoje nós estamos com 150 programas. Poxa! Né? E todos Desde estão 2022. à disposição. Vocês vão Médico da Gente no YouTube, tem lá todo o catálogo. Com todos os assuntos. Foi nessa CBN que a gente anunciou o primeiro surto de intoxicação pelo peixe ciguatera, que não tinha nem referência, nem na Organização Mundial de Saúde, nem qualquer link, contaminação por essa alga aqui na costa do Atlântico. E nós já estamos com 10 casos, semana passada mais um caso. Cuidado com a bicuda, viu? Com o peixe bicuda. E esse peixe contamina-se com a alga e essa toxina ela é termoestável. Ela é incolor, inodora, insípida, termorresistente. Aí você come lá o peixinho e o peixe maravilhoso, Sim. gostoso. O bicudo é muito bom, né? Você come mais e se intoxica. E tem uma neuroinflamação e passa 6 meses sofrendo com coceira e dor. Então, foi o primeiro caso e foi lá. Aí nós convidamos os biólogos. Sim. Mas foi muito... show, foi um show Chamamos de o aula. neurologista, Mário Emílio. Que massa. Distúrbio movimento. Sim. Então fizemos um movimento grande na ciguatera. Ou seja, ele mesmo longe dos palcos das escolas e cursinhos e faculdades, ele tá lá na CBN dando show. Dando aula. E tem É rico demais. E tem uma história que um paciente foi picado por carrapato. Aí, 3 semanas depois, ele foi comer um churrasco de família e quando ele botou a carne do boi na boca, teve uma anafilaxia. Alergia à carne bovina. Na saliva do carrapato tem uma proteína semelhante à da carne bovina. E quando o carrapato pica a pessoa se sensibiliza. E quando vai comer a carne do boi, aí tem a resposta secundária. Você vê, né? Coisas que só o doutor Fernando Suassuna pode trazer, né? Não, mas assim, porque... Coisa que é a medicina com a biologia, Isso. professor. Você Sim, tem... aí o bom é esse, porque eu fico...
eu fico desafiando meus ex-alunos. Você tá lembrado quando estava no cursinho que eu falava da ecologia? Você se lembra da magnificação trófica? Aí, pô, vai, é loucura, né? Mas é isso que eu lhe digo, professor, que uma das coisas assim, quando eu olhava, poxa, professor Suassuna é médico e biologia, as duas coisas que eu gosto, dá pra conciliar, não dá pra... Não é aquela coisa assim, que a gente tem muito na formação, você vai fazer uma coisa, você dá pra ser dentro da medicina, infecto, alérgico e imuno. Ou seja, eu vejo isso, professor, que o médico de hoje ele tem que ser versátil, não dá pra ele ser, eu só sou isso, não. Você é isso, como você diz, o corpo, as asas, você vai ter que abrir, amigo. Porque o doente precisa de você. Não. Outra coisa, você nunca deixa o paciente só. O paciente vai ele vai se constar com você porque acha que ele tem uma alergia. Só que ele está diante de um surto de ansiedade terrível. E você sabe que aquela urticária dele não tem nada a ver com alergia. Mas ele está com urticária. E quer se tratar. Sim. Você procure ajudá-lo até o limite da sua competência. Se você achar que não tem, encaminhe. Sim. O melhor médico é o que sabe encaminhar. Perfeito. Então, por exemplo, nós não somos o dono da verdade. Então, muitas coisas eu não sei resolver. Por exemplo, tem um ramo de alergia que é alergia alimentar em criança. Ninguém sabe mais da alergia alimentar em criança do que um alergologista pediatra. Sim. Por quê? Porque ela está no dia a dia da alergia alimentar das crianças. Então, ela é mais competente. Não que eu seja incompetente, mas ela pode fazer melhor, ela está mais atualizada. Verdade. Se você falar, por exemplo, em alergia a medicamento, aí é a minha área. Alergia a abelha, maribondo, aquela que mata, é a minha área. Já vem a biologia junto. Quer dizer, porque tem a biologia junto. Tem que ter a biologia junto. O senhor falou uma coisa assim que, né, acho que até pra gente ir se encaminhando pra conclusão, aqui antes da gente começar a gravar, que foi assim, muitas pessoas, eu vou abrir aqui que o senhor tá com 7.0, né? 70 aninhos. 7.0 e daqui a 4 meses 7.1. Então, assim, né? Um menino, realmente a caricatura dele tá aqui. E o senhor falou assim, muitas pessoas na minha idade já estão, né? Na rede. Entregues. E o que é que tem de diferente no Dr. Fernando Suassuna que faz com que ele, aos 70 anos, esteja no auge... Atendendo 16, viu? Porque eu não aguento atender 16. Olha aí, Eu não aguento. O homem atendeu 16 hoje, viu? Pois é. Eu não aguento. Pelo amor de Deus, se eu atender 16 pessoas, acho que eu... Eu atendo com a úlcera, tanto café que eu tomo. Então, esse é o segredo dessa... A gente quer saber, né? O que motiva. O que lhe motiva, o que é que ele faz ter tanta... Vigor mesmo. Rapaz, se você... Vigor cognitivo, né? É aula que ele tá dando aula pra gente. Eu não sei que se eu for dizer as doenças que eu tenho 11 doenças, mas nenhuma me afeta, porque eu não consigo deixar de trabalhar, não consigo deixar de passear, né? Sim. Então, assim, é família. Família, religião. Olha aí. Então, se você não tiver Deus no coração... Olha aí, gente. Olha aí. Fechou com chave de ouro, né? Isso aí. Porque você chegar em casa, aí não ter o afago da sua família. Então, as noites não recuperarão o dia, né? Então, assim, eu acho que sou feliz. Nossa, maravilha. Eu não vou morrer tão cedo. Eu também acho. Eu também acho. E você como psiquiatra... E nem acho que vai morrer, não. Porque ele usa... médico que em 2013 ele disse, você vai viver 5 anos. Aí eu 2018 eu não morri. Aí depois foi para o endocrinologista, se você não tomar esse remédio, você vai... Aí em 2014 eu fiz uma angiotomografia aqui do coração. Aí o médico disse, rapaz... Parece um Nova York à noite, de tanto cálcio que tem, de tanto brilho que tem aqui. Aí eu disse, pois é. Eu acho que já tem um estente de cálcio, porque eu
natural. Mas sabe o que é? A gente vê no senhor, sabe o que? Uma vontade, assim, Vontade. é uma pulsão de vida, como dizia Freud, né? Uma pulsão de vida. Você sabe o que é que eu vejo? Que não tem doença que leve. Me surgiu um insight, assim, de uma bicicleta invisível. Essa turma é pedalando essa bicicleta invisível Sim. que se parar cai. Então, assim, é um modelo que eu vejo no senhor, como foi mencionado, o Cesimar. Dr. Cesimar. Marco Leão também, que é no 330. Marco Leão, você vai aparecer aqui um dia. Eu sei que é difícil. Vixe, Maria, ele vai ter que... Ele vem. é novo ainda. Ele não chegou nele. Ele não tem 5, não tem 6, não passou dos Passou, 6.0, não? passou já. Ele nem me falou. Então ele... É, ele esconde o jogo. Então eu vejo isso, viu, professor, de ter essa bicicleta invisível, que é a motivação. É como a Ariadne diz, um termo freudiano, mas assim, é uma bicicleta invisível que essa turma tá sempre pedalando e contribuindo. Isso. Tá entendendo? É como você diz, a rede não lhe pertence. E eu acho muito importante a gente ter exemplos assim, porque, né, parece que essa motivação parece que vai se acabando com o tempo, né? A gente vai perdendo, parece que é coisa muito vulnerável, muito friável, sei lá, e você vai perdendo. Então, assim, ver pessoas assim com essa pulsão, com essa vontade, com essa motivação, cara, é muito, muito bom de ver isso. E o aprendizado... Eu nunca aprendi medicina tão rápido como agora. Porque com a inteligência artificial me dá informações resumidas, atualizadas, em tempo real, mas o meu cérebro estava funcionando desde 1977 com medicina. Então, eu já discordei da inteligência artificial 3 vezes, e quando eu vou perguntar de novo, ele já colocou o que eu disse. Olha, é uma máquina de ensino, a machine learning e sua Asuna learning. Tá verdade. Não, mas a doença tal, mas essa doença aqui também existe. Tem um caso assim, ele aconteceu assim, olha aí, assim. que foi... Aí ele dizendo, não, eu não tenho essa informação. Aí daqui a pouco ele botou, inclusive essa doença aqui. Ele já incluiu a doença que eu tinha dito. Olha aí. Entendeu? Então, a inteligência artificial ela tem que ser usada como uma máquina acessória. Ela não vai tomar seu lugar. Não. Você é que vai utilizá-la de maneira rápida e objetiva para resolver seus problemas com seus pacientes. Isso, muito bem, muito bom. Muito bom. Professor, o senhor, como o senhor mesmo disse, assim, eu acho que o senhor vai precisar vir para um 02, um segundo programa, porque é muita coisa. 02? Não é 60 mais, não. Você bota 70 mais, porque 70 aí eu já mais. Completo Pronto. 71. Tá vendo? Ele vai entrar, assim, ele vai inaugurar, o 60 mais vai ficar pequeno, vai ser 70 mais. A gente vai ter que fazer um programa diferenciado para ele. Professor, redes sociais que o senhor usa aí, olhando para ali, Sim. quais são? Coloca aí suas redes sociais. Instagram, né? Dr. Fernando.Suassuna. Dr. Fernando Suassuna. Meu Instagram, realmente, ele é muito interessante, porque quase que diariamente eu dou informações, principalmente na área de alergia. Estou publicando, inclusive, de hoje para amanhã, quem eu sou, né? Eu já disse aqui hoje, mas eu vou dizer lá também. Para as pessoas entenderem a minha especialidade, a minha competência, aquilo que eu posso fazer. Você fez mestrado em medicina tropical. O que é medicina tropical, doutor? Isso. Até hoje ninguém sabe. Não sabe. Eu vou dizer o que é a medicina tropical para as pessoas entenderem. Então, uso o Instagram, não é? E o CBN. O canal da canal. O canal do CBN, médico da gente, né? 91.1. O YouTube tem todas as aulas, todas as entrevistas gravadas, né? Aos sábados, né? Sábado, de 9 às 10h30. Né? Ou seja, ele trabalha no sábado. Aí o pessoal sabe, você passou... Às vezes a mulher... Você passou 150 sábados. Fazendo esse programa. programa. Manhã com seu filho e comigo. Mas... Infelizmente, mas eu passo domingo, passo os outros momentos. Compensa, né? Porque é um momento que eu tenho de falar para o povo ainda enquanto estou vivo, né? E sempre procurando falar na verdade, né? Falar as coisas que eu acho que são certas, independente de quem ache bom ou de quem ache ruim. Isso aí. Personalidade, né? Então, hoje a gente se despede nesse primeiro momento, mas doutor Suassuna vai voltar, viu, Ariadne? Com certeza, contando mais... Acho que a gente devia trazer ele discutindo uns casos, né? Caso clínico. Porque, meu amigo, é aula. Isso aqui é show pra gente aprender. Não, eu tô aqui arrepiado. Ele só não pode me perguntar, que eu não me lembro mais. Amanhã vocês estão convidados para ir para a minha apresentação lá no DNA Center. Sim, olha aí, pessoal. Dermatite atópica
atípica em um paciente com deficiência imunológica das células NK. Primeiro caso da literatura no Brasil e no mundo. Só que, como eu só fiz PubMed, não fiz ainda os outros centros de dados, mas no PubMed não existe nada. É o segundo caso que de janeiro para cá que a gente está diagnosticando, mostrando que nós estamos desregulados. É isso aí. Então, gente, muito obrigada pela audiência. Obrigado, doutor Fernando Suassuna. Realmente, sim, foi um brilhante. Obrigado, foi um presente, bom, presente. Quem for convidado aqui, vocês não percam, porque aqui o negócio é bom.